Olá a todos, a quem estuda Kabbalah e a quem não estuda Kabbalah em particular, mas tem interesse pelo conhecimento espiritual e pela sabedoria da espiritualidade. Meu nome é Joseph Salton, sou rabino e também mestre de Kabbalah desde 82. Comecei a ensinar Kabbalah em Israel e depois fiquei viajando no mundo, ensinando Kabbalah, e passei 7 anos no Brasil, de 97 até 2004, dirigindo o que foi chamado o Centro de Estudos de Kabbalah. Nesse vídeo, eu gostaria de apresentar a vocês um assunto e também um livro, que, claro, vai tratar esse assunto. O livro é chamado Nos Passos do Hebreu. É um livro que narra uma viagem ao espírito da Kabbalah que nós realizamos no ano 2012. E nessa viagem, com um grupo de brasileiros, aliás, nós fizemos uma trajetória bem interessante. Nós fomos ao Egito e fizemos uma viagem, uma jornada, passando pelo deserto Sinai, conhecido como deserto de Sinai, até a Jordânia, e da Jordânia para a Terra Santa, Israel, hoje. Nessa viagem, eu pessoalmente passei por muitas revelações. Revelações pessoais e também revelações no sentido da compreensão e de colocar a Kabbalah na prática. Porque sempre se fala que Kabbalah não é uma religião. Mas o que é a Kabbalah? E como podemos praticar ou assumir a sabedoria que a Kabbalah apresenta a nós, realmente sem preconceitos, sem obstáculos mentais, sem distorções da mensagem divina e cósmica da Kabbalah. É um desafio, porque afinal nós somos seres humanos e cada pessoa tem suas influências mentais que acabam influenciando e até, numa certa forma, distorcendo a pureza da mensagem divina que os nossos profetas, os nossos sábios, tentaram ao longo de muitos anos a canalizar para nós na forma mais pura, mais compreensível possível, mas sem, como eu já falei, distorcer a essência. Por quê? Porque, por outro lado, a gente vê que tem muitas pessoas que, em nome de Deus, em nome da verdade, não necessariamente passaram a mensagem em forma correta. E às vezes em forma muito distorcida e contaminada. Então, para mim, desde que eu entrei na Kabbalah, e desde que eu comecei a ensinar Kabbalah, esse foi o maior desafio meu, para não deixar os meus interesses, os meus complexos, os meus pensamentos, talvez, como nós falamos, preconceitos, a contaminar esta mensagem tão divina e pura da Kabbalah. Nos Passos do Hebreu, narra justamente essa viagem. E nas viagens, todo dia, a gente acorda de manhã, fazendo uma meditação, uma concentração, para sincronizarmos, sim, a nossa consciência individual com uma consciência mais ampla, uma consciência mais coletiva. Cada viagem é uma experiência. É uma experiência completamente diferente de outras viagens. E a gente vem realizando viagens ao espírito da Kabbalah
desde 82, 83, em Israel, na Terra Santa principalmente, e quando comecei a viajar no mundo, me interessei por outros países, porque a Kabbalah nos ensina que não só Israel ou a Terra Santa é um centro energético. Tem outros países, outras terras sagradas no mundo. É uma das terras que sempre faz parte da Kabbalah e também da tradição judaica, é a terra do Egito. Como rabino, como judeu, eu vou confessar que eu não tive muito interesse ou muita atração de ir ao Egito. Por quê? Sim, na tradição judaica, temos aquela história da saída do Egito. É uma história muito marcante, que deixa um impacto muito forte em qualquer judeu. Temos que lembrar a escravidão no Egito, ou dos egípcios, no de hoje, claro, o Egito antigo. É a história de Moisés, a perseguição dos faraós, dos judeus, dos hebreus. E realmente confesso, de novo, que não tive nenhum apelo de visitar aquela terra de onde meus ancestrais saíram, e com muita dificuldade. Mas, sim, a vida é a vida, e a gente se encontra com pessoas que, nesse caso, uma grande amiga minha, que me convenceu de fazer essa viagem com um grupo de brasileiros no ano 2012. Nessa jornada, eu posso descrever essa jornada como o caminho de sair da escravidão para a autolibertação. Sim, o povo hebreu fez essa trajetória, esse caminho, há 3.300 anos atrás, pela guia de Moisés. O povo foi guiado por Moisés e pela palavra divina. Então, para mim, fazer essa trajetória foi algo muito pessoal. E até eu precisava de enfrentar os meus preconceitos, os meus demônios, de medo, de fobia, de paranoia. Mas a vida é assim, querendo ou não querendo, todos nós temos que enfrentar os nossos demônios, para ver que o demônio realmente não é tão ruim. Faz parte do nosso ser, o bem e o mal, e temos que unir e juntar o lado negativo com o lado positivo para transcendermos coisas muito pessoais. Então, nós fomos ao Egito, que para mim, depois de algumas revelações e também encontros, eu senti que eu retornei para a minha casa. Agora, a gente fala sobre reencarnação, vidas passadas, e certamente eu tive muitas revelações de muitas vidas passadas no Egito. O título desse livro foi escolhido não por acaso. Nos Passos do Hebreu. A minha intenção não foi para narrar ou escrever como os judeus saíram do Egito necessariamente. Mas essa jornada da escravidão para a autolibertação não é uma jornada só do judeu ou do hebreu. É uma jornada de todos nós. Cada ser humano, na sua vida, desde o nascimento até a última hora,
da sua vida física, passa por uma jornada de sair da sua escravidão para se libertar. A escravidão não necessariamente é algo físico. A escravidão é mais metafísica do que físico. Escravidão, sim, aos nossos medos, nossas fobias, ou a escravidão a nossas preocupações, a nossas necessidades físicas, que acabam abaixando e diminuindo a consciência divina potencial em cada um de nós. Por isso, nessa viagem, todo o grupo passou uma mudança. Nós sim mergulhamos para elementos da escravidão que são em cada um de nós. E dia após dia, nós passamos uma transformação, uma mudança interna, em forma de um grupo, em forma de uma alma-grupo. Cada um pessoalmente, mas também grupo, também em forma coletiva. Mergulhamos para dentro do nosso passado pessoal e também o passado da humanidade. O que é a terra do Egito? E nós descobrimos que a terra do Egito contém muitos segredos. Segredos que ficaram enterrados, entre aspas, por milhares de anos. E através da consciência da Kabbalah, através da força da alma-grupo, através da nossa meditação, orações e nossa convicção, a gente conseguiu resgatar uma memória milenar, uma memória que está registrada na memória genética, no código genético de cada ser humano. E essa memória genética, ela se encontra na terra do Egito, que hoje eu vou falar sobre também a Atlântida. Nós descobrimos que os egípcios antigos receberam muitos segredos e muita sabedoria da Atlântida. Essa sabedoria foi traduzida em forma de templos, em forma de rituais, em forma de conhecimento, de engenharia e até da mumificação. Quer dizer, eles receberam uma sabedoria bem científica, esotérica e científica ao mesmo tempo. Essa sabedoria, ela fica registrada nos templos, nas pirâmides, e através da consciência da Kabbalah, conseguimos transcender as barreiras do tempo, as barreiras dos nossos pensamentos individuais, para alcançar um nível bem elevado e bem profundo, não só da memória genética, mas da memória da humanidade. De onde viemos, por que a gente vive. E através dessa viagem, nós também encontramos a mitologia egípcia, ou egiptologia, através do nosso guia que nos contou e explicou a mitologia egípcia. Mas a visão cabalística, o que foi revelado, que a mitologia egípcia não é um mito. São fatos. São fatos que foram registrados nas paredes dos templos e nas pirâmides para as futuras gerações, para nós, para que o ser humano nunca esqueça as suas origens. Infelizmente, houve uma queda naquela civilização magnífica do Egito, como qualquer outra civilização ou império que também caiu da corrupção, caiu na cobiça, nas guerras, nos conflitos, no ódio.
Infelizmente, sim, a civilização egípcia também caiu na mesma armadilha do buraco negro de destruição e autodestruição, que acabou, claro, destruindo aquela civilização magnífica. Mas mesmo assim, nós fazemos parte dessa história, cada um de nós. O que foi revelado para mim foi o encontro com os deuses e as deusas no Egito, que se apresentaram ao nosso grupo, não só a mim individualmente, mas ao todo o grupo. E assim, a nossa viagem, nossa jornada, pegou uma outra onda, uma outra frequência, onde o grupo começou a compartilhar as suas vivências com a minha guia, claro, e também outras pessoas que assumiram um papel mais proativo. Nesse livro, Nos Passos do Hebreu, a gente fala sobre o hebreu não como um povo, mas o hebreu como uma função, uma qualidade divina, que se encontra em todas as almas da humanidade. Não importa se você é brasileiro, chinês, francês, americano, israelense, não importa. Cada alma tem uma porcentagem, uma função de hebreu. Hebreu quer dizer criar uma ponte entre o mundo físico e o mundo metafísico. Essa função do hebreu foi resgatada nessa viagem ao Egito. Uma das revelações para mim, foram que Egito e Israel, a Terra Santa, na verdade são duas metades ou duas partes do mesmo livro. Uma metade do livro a gente conhece como a Bíblia, que fala sobre Deus, monoteísmo, mas tem muitos mistérios nesse livro que a gente não consegue desvendar. E nessa viagem ao Egito, eu descobri a outra metade do livro da Bíblia. Não é por acaso que o Rabino Isaac Luria, quando ele revelou a sabedoria da Kabbalah, ele foi ao Nilo e ficou na beira do Nilo por 13 anos, vivendo com um ermito, uma vida bem fechada, isolada, numa casa muito simples, mas naqueles 13 anos, que corresponde também, quem conhece a história do Rabi Shimon Yochai, que ficou 13 anos na caverna, em Pequim. Nesse caso, o Rabino Isaac Luria, ele também tinha uma revelação de Moisés, do profeta Elias, e revelou todos os segredos da Kabbalah, que são disseminados e ensinados hoje em nossa geração, a geração messiânica, a geração da iluminação. Que, mais uma vez, foi tudo revelado no Egito, que aparentemente é a terra da escravidão, a terra de perseguição e assim por diante. Mas a gente esqueceu a parte anterior, a parte que veio antes dessa época da escravidão. Então, nessa viagem, nós resgatamos aqueles capítulos da história humana que não aparecem nos livros da nossa história, porque são capítulos realmente metafísicos, registrados nas paredes dos templos. E a Kabbalah nos ajuda a decifrar esses códigos, para interagirmos de novo com as entidades divinas que estão ali, não só no Egito, estão no planeta inteiro, no universo inteiro. Egito é só uma referência física. A Terra Santa também, ela contém muitos segredos. E a Kabbalah, nas viagens, a gente resgata
essa sabedoria magnífica, visitando os centros energéticos. Por isso, as viagens ao Estudo da Kabbalah são viagens onde a gente visita mesquitas, igrejas, sinagogas, qualquer lugar sagrado é um lugar sagrado para toda a humanidade. Voltando ao livro, nesse mês, esse livro está sendo oferecido em uma mega promoção. É um livro que muita energia foi investida nesse livro. Ao ler o livro, eu espero que você, o leitor, vai conseguir pegar alguns segredos, algumas mensagens que descrevem algo magnífico. O hebreu tem, na sua essência, um conhecimento de saber como lidar, como interagir com entidades divinas, com os deuses e as deusas. Nesse livro, eu quis também quebrar ou me libertar de um preconceito ligado à idolatria, ligado a monoteísmo, ligado à nossa relação com a diversificação que existe no divino. Ok, pode entrar no meu site, josephsalton.com.br, para usufruir a promoção desse mês. Um grande abraço a todos e vamos seguir em frente. Vamos tentar cumprir a missão de nossa geração, que é uma geração muito, muito especial, com uma missão muito especial e muito divina. Vamos conseguir transcender as dificuldades que aparecem, entendendo que as dificuldades aparecem porque temos uma dificuldade de realizar a missão de nossa alma. Nesse livro também explica como cada um de nós, claro, com seu livre-arbítrio, é capaz de assumir conscientemente e voluntariamente a missão de sua alma, porque a alma-grupo não é alma-grupo de um grupo de viagem. A alma-grupo é de toda a humanidade. Essa é a força da união. Um grande abraço a todos e até a próxima vez.